plataformas também. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Veja que, sem dúvida, nós estamos ainda vivendo aquele ponto de inflexão, aquele momento de transição em que parece que as coisas são vagarosas, mas Deus, irmãos, Deus não tem pressa, Deus não tem urgência, porque urgência é defeito de quem se atrasa. Deus está no seu tempo, mas no tempo de Deus nós percebemos que as coisas estão ligeiras, e o Senhor está fazendo uma transição, um ponto de inflexão. É como se fosse um corte no meio da nação brasileira, para que tenhamos um momento antes e um momento depois, e nós estamos transicionando para esse lugar. E eu quero compartilhar com vocês um momento desses também na palavra, porque veja que o texto que eu vou ler com vocês fica em Lucas capítulo 5, verso 1. Não precisa colocar no telão, na tela, por favor, nem na transmissão, mas eu quero dar um prelúdio para você. Veja que em Lucas capítulo 5, você vai perceber que já fomentando, ele está preparando, montando o arcabouço do seu colegiado apostólico. E Lucas vai dizer um pouco como isso aconteceu, e nós vamos trabalhar a questão do significado das memórias essa noite. Amém? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, verso 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Esse momento é um momento ímpar no ministério de Jesus, porque, como eu disse há pouco, ainda não havia uma consolidação dos 12. O colégio apostólico, aquele grupo de homens que iria virar esse mundo de cabeça para cima, ainda estava sendo selecionado. Deus estava, a partir do seu filho Jesus, contatando, juntando essas pessoas. E agora eu tenho Jesus chegando junto a um espelho d'água que, na sua Bíblia, Mar da Galileia, Mar de Genezaré, o Mar de Tiberíades, mas era um lago enorme. E agora Jesus, ele se depara com essa cena. Ele vê alguns discípulos, e esses discípulos haviam pescado a noite toda. Na verdade não são discípulos ainda. Ele vê alguns homens, e esses homens haviam pescado a noite toda e não apanharam nada. E eles estavam numa missão que no mínimo é frustrante, porque, irmãos, quando você sai a pescar, você tem um propósito: voltar com peixes no barco. Mas esses homens estavam lavando as suas redes, limpando as suas redes. Mas o limpar as redes depois de uma noite de pescaria em que nada é pego é muito confrontante, porque é como você se deparar com a sua incapacidade. Veja que isso não era um hobby, não era uma coisa de final de semana. Esses homens viviam disso. Eles alimentavam as suas casas a partir do que eles pegavam naquele espelho d'água. Então lavar as redes nesse momento os fazia lembrar que eles foram, eu não vou nem dizer incompetentes, porque não depende tanto do pescador, só do pescador, mas eles foram inoperantes. Vocês estão comigo, sim ou não? Então aqui eu tenho homens que estão lavando as redes. E me perdoe, porque eu sei que eu e você já ouvimos muitas ministrações e pregações acerca da poesia de lavar as redes. E eu acredito realmente que essas pregações são verdadeiras e são sinceras, e elas devem ser praticadas nas nossas vidas. Mas nós temos um problema. Nós temos uma poesia evangélica que nos faz ver as coisas romantizadas. Então, se uma verdade é que as palavras acerca de lavar as redes é de uma importância tal, por outro lado, eu não posso deixar de perceber que quando eu leio esse texto, eu vejo 2 homens frustrados. Eu vejo 2 homens que estão lavando as redes e que não pegaram nada. Eles não estão lavando as redes de alegria, eles estão lavando as redes. E veja, se eles pelo menos tivessem pego peixes, o lavar as redes seria uma consequência de uma coisa boa.
Mas aqui os lavar as redes é a consequência de nada. E isso para o pescador é muito difícil. Alguém que trabalha a noite toda, uma noite exaustiva, na esperança de encher o barco e só tem rede vazia. Alguém vai dizer assim, mas pastor, lavar as redes é uma coisa boa. Irmãos, melhor do que lavar as redes é ter uma rede suja, cheia de peixe. É ter uma rede cheia de sedimentos, mas com peixes. Amém? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou expressando isso para vocês. Porque, como eu disse, Jesus estava preparando o colégio apostólico. Aqueles homens estavam na mira de Jesus para se tornar parte de um grupo maravilhoso. Mas a memória que aqueles homens carregavam era uma memória negativa. Porque Jesus os ia fazer pescador de gente, pescador de homens. Mas veja, se nesse dia que Jesus ia fazer pescador de peixe, pescador de gente, se esse dia foi uma pescaria ruim, então qual seria a memória de contato, a memória de start? Bem, eu encontrei com Jesus e no dia que eu não pesquei nada, no dia que eu fui um mau pescador, no dia que eu fui frustrado, Ele me fez um pescador de outra coisa, e agora eu sou pescador de gente. Mas como a minha experiência com Jesus foi de uma pesca frustrada, muito provavelmente eu vou ser um mau pescador de pessoas. Meu Deus! Então Jesus tinha um problema. Ele precisava primeiro resolver o problema daquele dia, para depois torná-los pescadores de homens. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então Jesus se dá a resolver primeiro o problema deles daquele dia, para depois resolver o colegiado apostólico. E isso acontece de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque as conexões criadas naquele lugar, as conexões de memória. Irmão, eu falava com Teté, com Kátia hoje, sobre perfumes. Eu tenho uma boa memória olfativa. E você sabe, quando você sente o odor de uma fruta, ou você que viveu perto da orla, sente o cheiro da marisia, isso te remete ao que você viveu naquele tempo, não é verdade? A nossa memória olfativa é muito violenta. Esses homens muito provavelmente passaram a sua vida ao redor daquele lago. Eles devem ter brincado nas pequenas dunas que ficam ao redor daquele lago. Toda a memória desses homens estava atrelada ao que acontecia naquele lago. E exatamente nesse lago Jesus chega e eles não pegam nada. Jesus precisava mudar isso. E muitas pessoas, e eu tenho que ser muito comedido com essa palavra, mas muitas pessoas não se deixam resolver as coisas do seu dia, as suas coisas naturais, porque tem uma percepção de que Jesus é tão espiritual que não se importa com as nossas demandas. Irmão, deixa eu te contar um segredo. A Bíblia diz que esse verbo maravilhoso resolveu se fazer carne, ou seja, ele resolveu se colocar num corpo humano, ele se naturalizou para conseguir alcançar as nossas coisas naturais. E nós, muitas vezes, somos tão espirituais que não deixamos que Deus alcance as nossas coisas naturais. Mas Jesus aqui, você vai ver, Ele vai relacionar com rede, com barco, Ele vai relacionar com peixe, com água, Ele vai se relacionar com as coisas naturais, porque Jesus vai trabalhar primeiro essas coisas naturais, para depois trabalhar as coisas espirituais. Mas às vezes nós achamos que somos mais espirituais do que Jesus, e dizemos: Jesus, eu dou conta disso, não precisa resolver isso. Não, Jesus quer resolver também as nossas coisas naturais. E não se engane, quando Jesus, ou nós deixamos Jesus resolver as nossas coisas naturais, muito provavelmente nós seremos homens e mulheres melhores, tanto no natural como no espiritual. Seremos bem resolvidos, irmãos. Seremos crentes que amam ao Senhor, cheios de espiritualidade, mas não vamos abrir mão de sermos gente. Nós vamos continuar nos alegrando, nós vamos continuar servindo com amor. Irmãos, nós não vamos perder a capacidade de rir, de se alegrar com o irmão, de celebrar a vida do outro. Amém? Então aqui é Jesus tocando natural. É Jesus tocando natural. Eu quero te encorajar, eu quero te provocar
para que mais do que você saia daqui, um homem mais espiritual, que o seu natural, que as coisas que estão ao teu redor, o teu cotidiano, sejam mexidas por Jesus, que Ele tenha acesso a esse cotidiano, ao teu dia a dia, não só no domingo à noite, mas na segunda de manhã, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua academia, aonde quer que você esteja, o natural, aquele Jesus gente, entrando a partir de você naquele ambiente, mudando tudo. Isso faz sentido para vocês? Então eu quero fazer um apelo para que todos nós nos deixemos tocar por essa palavra. Veja que esse episódio, e eu tenho mais uma vez que ser comedido nas palavras, porque fruto é uma coisa, irmãos, e resultado é outra. Mas esse episódio fala de resultado. Resultado, irmão, peixe no barco é resultado. Para pescador, irmão, vamos tirar a poesia, peixe no barco para um pescador é resultado. Assim como cliente para quem vende seguro, o cliente na carteira é resultado, amém? Então Jesus ia mexendo nos resultados, irmãos. Pastor, mas Jesus só faz frutificar. Ele frutifica também, mas não se iluda. Jesus quer pegar os seus resultados naturais, colocar a mão para que eles sejam naturalmente sobrenaturais. Então, enquanto você quer espiritualizar, Ele quer naturalizar. Isso é lindo. Não adianta você viver uma espiritualidade que não encaixe em nada, porque Ele, sendo Deus, se fez gente. E como é que Ele se fez gente? Andando com pecadores, entrando num barquinho, trabalhando com rede que não deu nem tempo de ser limpa. Amém? Mas como é que Ele fez isso? Bom, Ele se apresenta e agora Ele vai ensinar um jeito novo de pescar. Um jeito novo de pescar. E por que eu digo isso? Porque a maioria de nós já vem com um tipo de perspectiva acerca do que vai acontecer no culto. A gente já acredita que vai ter uma abertura com louvor, depois ofertório, teremos uma palavra, talvez mais algum louvor e quem sabe um apelo. Geralmente é isso, né? Parece que existe um script e não tem problema em você ter um roteiro, não tem problema em você ter um script, mas de vez em quando ele vem e bagunça o nosso roteirinho, de vez em quando ele vem e bagunça o nosso script. E os pescadores também tinham um roteiro, irmãos. Eles tinham que estar com as redes prontas, o barco navegável, o mar ou aquele grande lago não podia estar muito instável, tinha que ter uma relativa calmaria para que eles pudessem entrar naquele lugar. Aquele espelho d'água certamente também estava submetido às marés, então devia ter uma boa maré, uma má maré, um vento mais forte, um vento sudoeste, e assim ia. Então também os pescadores tinham um roteiro, e nesse roteiro o barco era de Pedro, segundo a Bíblia. E Jesus faz uma coisa impressionante. Se você for em Lucas capítulo 5, você não vai ver em nenhum momento Jesus pedindo licença para entrar no barco. Ele simplesmente chega e entra no barco. Então, a primeira coisa que Jesus quebrou como paradigma foi o ter a posse. Irmão, parece que nós precisamos de ter o sentimento de posse, nós precisamos estar no controle, a gente tem que mandar em alguma coisa para que o nosso roteiro, a nossa ciência das coisas, o pré-pensamento, aquilo que pensamos aconteça. E Jesus quebrou isso logo de cara, porque o barco era de Pedro, mas ele não pediu licença, e ele entrou como se o barco fosse dele. Deixa eu te contar uma coisa, para você que tem experimentado a boa mão do Senhor, para você que tem experimentado o cuidado do Senhor na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, você acha que é por sua causa, cara? Você acha que você é quem está fazendo isso? Irmão, você é só um cooperador do Senhor, porque a empresa não é sua, o trabalho não é seu, a saúde não é sua, o corpo não é seu, é tudo dele. Ou será que é só quando cantamos por Ele, nele, para Ele que estamos gastando a nossa vida? Não, se é tudo dele, o que você pensa que é seu também é dele, e Jesus deixou isso claro quando entrou no barco, como se fosse de Jesus,
porque na verdade era, irmãos. Mas Jesus era dono do barco, ou Pedro era dono do barco, mas quem é que botou o peixe na água? Vocês estão comigo, sim ou não? Então, nesse novo jeito de Jesus tocar as demandas pessoais, o Senhor começa uma pedagogia não de afronta, mas de confrontamento, tirando o sentimento de posse. Querido, deixe o sentimento de posse, porque esse sentimento de posse faz você ser o capitão do barco. E quando você é o capitão do barco, você tem sido, muitos de vocês há muito tempo, vocês têm o barco está limpo e as redes são lindas, só não tem peixe. Que tal você entregar aquilo que você tem como seu para o Senhor? Que tal você entregar aquilo que você tem como precioso para você, para o Senhor? Que tal você entregar não só as tuas finanças ou o que é natural, mas também esse tabernáculo que chama você, que chama o outro irmão, que chama eu, esse nosso corpo, a nossa saúde, tudo para o Senhor? Porque o Senhor precisa operar a partir de alguma coisa, e a operação dele, nesse caso, foi a partir do que Pedro pensava ser dele, porque enquanto Pedro pensava que o barco era dele, ele não pegava nada. Vamos parar de não pegar nada, irmãos, e ter a sensação de que temos alguma coisa? Vamos parar de ter o sentimento de posse e a frustração toda manhã de redes vazias e barco leve, porque não há nada que altere a estabilidade. Irmão, o barco era estável porque não tinha peso. De que adianta um barco estável se ele não cumpre com a função, se ele não cumpre com o propósito? Isso faz sentido? Amém? Então Jesus faz isso. A outra parte do roteirinho de Pedro, ou dos pescadores, era que Pedro vai dizer em algum momento assim: ô Jesus, a gente pesca à noite. E aí, há muitos anos atrás, eu me debrucei um pouquinho sobre essa participação de Pedro no diálogo, dizendo: já pesquei a noite inteira. E aí eu descobri que naquela região, durante o dia o calor é forte, mas durante a noite o calor não é tão intenso, e determinada mês do ano, durante a noite é favorável, porque as águas já não são tão quentes e os peixes ficam mais favoráveis a serem pescados. Então no roteiro de Pedro é para pescar à noite. No roteiro de Pedro é procurar lugares bons para pescar. É o que se chama de bons pesqueiros, lugares em que talvez tenham um naufrágio, tenham algumas pedras. Ali era um lago de água doce, então não haviam corais, mas enfim, substratos que os peixes pudessem ficar ali por perto. Essa era a natureza do pescador, encontrar bons pesqueiros. E ainda seguir a dica de outros pescadores mais experientes. Jesus chega e muda as regras. Primeiro, ele pesca de um barco que não é dele. Entregue o barco para Jesus. Eu vou falar de novo. Meu irmão, entregue o barco para Jesus. Querido, entregue o barco para Jesus. Chega de você ter o barco e não ter peixe. É melhor você não ter o barco e ter peixe, e você ter a provisão, do que você ter o barco e o barco não servir para nada. Entregue o barco para Jesus. Quando fizemos uma transição de um endereço para um antigo endereço, o Senhor nos mexeu com o provérbio que diz que o celeiro vazio, ele está sempre limpo, mas é pela força do boi que vem uma colheita abundante, uma colheita extravagante. Então, o que o sábio quer dizer com isso? O que o escritor de provérbios está dizendo? Está dizendo assim: olha, você pode ter um celeiro limpinho, não tem bagunça, não tem animal fazendo sujeira, não tem grãos sendo guardado, mas também não tem provisão. Você tem um celeiro que é um adorno, você tem um enfeite, mas é pela força do boi, ou seja, o boi vem e bagunça o celeiro, ele joga o grão para dentro do celeiro. Talvez o boi seja guardado durante a noite dentro do celeiro, mas é pela força do boi que vem uma colheita abundante. Irmãos, a colheita abundante sempre vem com o ônus de ter mais trabalho de limpar o celeiro. E tem gente que quer ter tudo tão certinho na vida, tudo tão arrumadinho, que consegue. É tudo planilhadinho, é tudo certinho, é tudo bonitinho, tem tudo. Tem celeiro, tem limpeza, tem organização, só não tem provisão. Isso é muito triste, irmãos,
porque a gente, nessa tentativa religiosa de consertar a igreja, de organizar a igreja, a nossa casa, a nossa vida, a gente vai deixando tudo bonitinho, e tem tudo, mas não tem presença, tem tudo, mas não tem provisão, tem tudo, mas não tem o grão que nos alimenta todos os dias. De vez em quando Jesus vem e dá uma bagunçada, amém? Então Jesus muda as regras. Tem uma coisa curiosa aqui, irmão, eu nunca ia pensar que um barco serviria de púlpito, que um barco serviria de pódio, de algum lugar assim, para que alguém projetasse a voz. Então Jesus entra no barco que não é dele, e muda o propósito do barco. Eu imagino Pedro, esse cara saiu entrando no meu barco, e agora ele está ensinando do barco, mas que coisa louca é essa? Meu barco não é lugar de ensinar, isso não é lousa, não tem quadro verde aqui, isso é lugar para pescar. E a Bíblia diz que Jesus ensinava, afastou um pouco o barco e ensinava para a multidão. E Pedro devia estar olhando aquilo tudo e a multidão recebendo boas palavras. A minha Bíblia, a sua dizem que se fosse escrever, relatar todos os milagres de Jesus, não ia caber nesse livro. Então significa dizer que Jesus fez muito mais milagres do que aqueles que foram escritos na palavra. Provavelmente milagres aconteceram nesse dia, só não foram escritos, só não foram narrados ali na narrativa bíblica. Então provavelmente Pedro está vendo aquilo, cara, pessoas sendo curadas, pessoas sendo tocadas, mas ele não, ele é só o cara que emprestou o barco, o pescador que pesca, mas que agora o barco servia para tudo, menos para pescar. Então a segunda regra, a regra que Jesus quebra, é que você quer dar propósito para as coisas, mas Jesus é quem dá destino para elas. Então você diz assim, é para fazer isso, e diz, não, mas eu quero fazer de outro jeito, não, mas é para fazer dessa forma, não, mas a minha forma é diferente. Vocês estão comigo? Lembra que eu falei que quando a gente vem para o culto, a gente tem uma expectativa já do roteiro? Jesus quebra o roteiro. Lembra de Naamã? Ele foi até o profeta, ele pensou que o profeta ia fazer um negócio com a mão assim, balançar a mão, fazer uma mágica, e o profeta quebrou todo o roteiro do coração de Naamã, nem foi lá. Os paramentos de Naamã não impressionaram o profeta recebeu a possibilidade de ganhar dinheiro de Naamã, e ele não quis. Naamã fez tudo diferente, mas foi curado. Ou melhor, o profeta fez tudo diferente, mas Naamã foi curado. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei qual é o tipo de quadrado que você veio aqui, e qual o tipo de engessamento que você tem, mas em nome de Jesus, o meu papel, o meu propósito essa noite é desatar você, como os amigos de Lázaro fizeram, para deixar você ir, você fluir. E talvez você descubra que você caminhava numa direção que nunca foi o seu propósito. Talvez você descubra que o seu barco nunca foi para pescar, mas sempre foi para ensinar pessoas. Eu me lembro aqui na igreja, alguns anos atrás, um amigo nosso, um empresário da igreja, foi advertido por um gerente de banco sobre o propósito da empresa dele, porque na empresa dele estava escrito assim, Jesus vive, ou alguma coisa assim, tinha o nome de Jesus, e alguém disse assim, mas vai misturar Jesus? Não mistura não, que não dá certo, porque na cabeça do homem essas coisas não se misturam. Mas se você conversar com esse amigo, nunca deu tão certo. Por quê? Porque Jesus não funciona como nós, Jesus não pensa como nós, Jesus não é quadradinho como eu e você, Ele tem insights que nós nunca teríamos. Então, de repente, o barco de Pedro se transformou no lugar mais nobre para Jesus expressar a palavra, para Jesus curar pessoas, para Ele erguer as mãos e declarar a bênção, e talvez até para divertir alguns outros. Quem diria? Um barco, e Jesus usa o barco de púlpito, amém? Então Jesus vai trabalhando isso. Agora é interessante que isso é de mexer conosco, porque a coisa avança e vem alguns desdobramentos. Pedro, agora vamos nós, eu quero que você lance as redes. Até agora Pedro está levando tudo de boa, mas nessa hora ele não aguenta, ele fala, Jesus, não dá, cara, você já veio para cá, entrou no meu barco. É como se Pedro dissesse assim, deixa eu te perguntar uma coisa, Jesus, você faz o que da vida? Eu faço madeira, eu faço banquinho, eu faço construção civil. E Pedro disse, pois é, eu sou pescador.
o barco é meu, a rede é minha, e quem sabe a hora de pescar sou eu, e você está dizendo para eu lançar as redes. Cara, isso é incrível. Só que Pedro, ele diz assim: sobre tua palavra eu lanço as redes. Veja que eu quero chegar numa conclusão com você que me parece interessante. Pedro lança as redes, e tem uma pescaria maravilhosa, uma pescaria que talvez Pedro nunca tivesse pescado antes. Há uma possibilidade grande desse dia ter sido, até esse dia, o maior dia, de maior êxito, de maior resultado, porque o barco fica tão cheio que quase vai a pique, eles têm que pedir ajuda para recolher as redes para outro barco. Jesus até provoca comunhão, irmão, resultado provoca comunhão, porque o barco estava tão cheio, que se não houvesse a comunhão com outro barco, com os pescadores de outro barco, provavelmente o barco ia afundar. Então, resultado provocou comunhão, aleluia. Mas acontece algo inesperado, porque, bom, eles devem ter recolhido as redes, recolhido os peixes, uma grande pesca, e agora Jesus faz um desafio. Ele diz assim: agora vocês estão prontos, agora eu quero montar o meu colegiado apostólico, eu quero fazer vocês pescadores de homens. Olhe para mim e pense comigo. Jesus só entra no assunto mais denso depois de resolver a memória afetiva. A memória afetiva teve que ser resolvida, aquele momento teve que ser provisionado para que Jesus pudesse de fato entrar no assunto que ele queria. Porque Jesus nunca foi resolver peixe com Pedro, Jesus foi resolver o Pedro que gostava de peixe. Então, para Jesus resolver o Pedro que gostava de peixe, ele precisava resolver o peixe de Pedro. Não se tratava de ter uma pescaria ou de ter barco cheio, se tratava de como Pedro iria encarar aquele dia dali para frente. Agora, o Pedro que alguns minutos ou horas antes era frustrado, era um homem que lavava redes, mas não tinha dinheiro para levar para casa, era um homem que provavelmente não tinha com que alimentar sua família naquele dia, se ele não tivesse uma reserva. Esse Pedro agora eu abro aspas aqui, para ele naquele pequeno momento, o homem mais rico. Ele pegou Pedro, o cara mais frustrado, o cara mais triste, o cara mais confrontado com a sua inoperância, e agora ele é o mais hesitado, é o mais cheio por Jesus. Percebeu? E quando ele agora está abastado, quando ele está cheio de provisão, Jesus vai lançar o grande desafio, a razão daquele encontro. A razão daquele encontro não era dar peixe para Pedro, mas a razão daquele encontro era montar o grupo dos 12. Mas Jesus não queria trazer o Pedro frustrado, o Pedro machucado pelo não resultado. Jesus não queria trazer o Pedro com a sensação de que é incapaz de cuidar da família. Então primeiro ele empodera Pedro, ele enche Pedro de resultados. E agora ele diz: Pedro, você viu? Eu vi, tem peixe à beça. Pois é, mas eu quero que você largue todos os peixes. Lembra que eu falei que Pedro teve que abrir mão da posse no início? Jesus estava preparando o caminho. Eu quero que você largue o barco, você vai largar tudo. Eu quero que você até largue o teu amor pelos peixes, e eu quero que você ame pessoas. Você não vai mais pescar peixe, você vai pescar pessoas. E alguns vão dizer, e eu quero novamente mencionar a poesia que a gente carrega conosco. Talvez alguns pensem que, uau, que chamado lindo, que coisa maravilhosa. Irmãos, é lindo, é maravilhoso, mas Pedro deve ter feito conta, porque esse Pedro de algumas horas atrás, alguns minutos antes, era o Pedro que estava lavando rede, olhando para o barco e vendo que não pegou nada. Esse agora é o Pedro que não está se importando com rede suja, porque quem tem peixe no rede, irmão, não tem tempo para ficar limpando rede. Vocês estão entendendo? Quem tem rede, quem tem peixe irmão, é como você tem um carro e não tem gasolina. É bom você cuidar do carro, mas melhor andar com ele. É melhor ter gasolina do que ter um carro lindo, limpinho, cheiroso, mas que não vai para lugar nenhum. Amém? Então agora Pedro, ele é um homem abastado, cheio de provisão. Olhando de um ponto de vista muito pontual, muito cirúrgico ali, Pedro era o mais rico.
e Jesus manda ele abrir mão daquilo tudo. Provavelmente Pedro pensou assim, irmãos, vem comigo agora. Pedro deve ter pensado, bem, há algumas horas, eu tinha barco, eu tinha rede, eu tinha habilidade, mas eu não tinha peixe. De repente veio esse Jesus, pegou o meu barco, chutou a minha habilidade, mandando eu pescar de dia quando se pesca à noite, pegou a rede que talvez ainda tivesse um pouco suja, e disse, lança as redes. Meu Deus, eu já sei que se eu andar com esse Jesus, uma coisa não vai faltar, é peixe, porque ele sabe onde os peixes estão. E agora Pedro é promovido a pescador de gente. Irmãos, quero concluir dizendo para vocês assim, Pedro se deslumbrou com o processo. Pedro desfrutou do processo da pescaria. Pedro olhou tudo aquilo, ele pedagogicamente foi instruído naquele processo. E então ele viu o resultado. Muitas pessoas querem ver o resultado sem desfrutar do processo. As pessoas querem ficar ricas. Irmão, eu não sei se tem problema em querer ficar rico. A Bíblia diz que é perigoso, mas ok, talvez você tenha legitimamente vontade de ficar rico. Talvez você tenha legitimamente, você que está aí no YouTube, o desejo de ter uma grande igreja. Eu acho isso lindo demais. Mas o dia que você tiver a igreja, você mata a igreja. Porque não é você que tem a igreja que te tem, é Jesus quem te tem. Isso consegue captar o coração de vocês? E agora eu tenho esse Pedro, disposto a largar tudo, disposto a deixar tudo para trás, porque ele encontrou um tesouro maior. Ele encontrou alguém que sabe onde os peixes estão. E aí Jesus fala para ele, Pedro, você vai ser pescador de gente. Pedro não era um pregador, Pedro não tinha a menor noção do que seria isso, mas ele pensou, se ele me fez o melhor pescador de peixe, certamente ele vai me fazer o melhor pescador de pessoas. É sobre isso, irmãos. É sobre memórias. É sobre o que eu e você trazemos para Jesus. É sobre não deixar Ele ressignificar esses momentos ruins e difíceis, porque nós achamos que Ele só quer mexer na nossa vida de oração. Irmãos, a nossa vida de oração é a consequência, o periférico de algo que Ele fez em toda a nossa vida. Ele fez na nossa vida natural, Ele fez com os nossos peixes, Ele fez com as demandas da nossa semana, Ele fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo. O meu Jesus não é Jesus de domingo à noite só. Ele não é Jesus de um lugar que nós carinhosamente chamamos de templo. E nós fazemos isso por uma questão cultural e de amor. Mas a verdade é, irmãos, que o nosso Jesus é Jesus de gente. Nunca foi Jesus de peixe. Mas Ele sabia onde os peixes estavam. Porque quem pode mais, pode menos. Eu quero dizer para você uma coisa que é muito séria. E eu quero usar bem as palavras, porque isso vai ficar na nuvem. Muitos de vocês estão guerreando guerras contra boletos, contra contas, tentando viver para ganhar o pão de amanhã, para pagar o aluguel do mês que vem, para pagar a conta de luz que parece que está sempre alta. E não tem problema nisso, isso é legítimo, irmão. Esse é um tipo de guerra. E todos nós, se não passamos, vamos passar por esse tipo de guerra. Isso faz parte, não tem problema. O problema é quando a gente gasta a vida nessa guerra, para ganhar dinheiro, para pagar boleto, para voltar para casa, para ganhar dinheiro, para fazer conta e pagar conta. O que Jesus propôs para Pedro foi o seguinte: ô Pedro, vamos trocar de guerra. A tua guerra era pescar peixe. A tua guerra era pescar peixe para vender peixe, para ganhar dinheiro, para pescar de novo, para vender peixe, para ganhar dinheiro. O teu problema agora não vai ser mais peixe, Pedro. Você nem precisa mais de barco. Eu vou te promover de guerra. Agora você vai guerrear pelo reino. Agora, o que segura os peixes não é o mar da Galileia, não é o mar de Tiberíades. Agora o que segura os peixes são as hostes do inferno. E você vai lançar redes lá, Pedro. E esse mar infernal
vai tentar puxar as redes e você junto, mas você vai ter bom êxito. Assim como você pegou muitos peixes, você também vai ter êxito em pregar a palavra para muita gente. Você vai ser um grande homem. Eu imagino Jesus falando com Pedro, e na ciência que ele tem de todas as coisas passadas, presentes e futuras, imaginando assim: mal sabe esse Pedro que um dia ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas tudo começou com um barco cheio de peixe. Na verdade, tudo começou com uma noite frustrada e uma ressignificação dessa noite. E eu quero orar com você agora, para que Jesus ressignifique a sua vida. Eu não vou orar para que aconteça uma mágica, eu não vou orar por uma prosperidade homeopática e diluída, vazia de propósito e nobreza. Não, por favor, não me confunda. Eu vou orar para que você seja promovido de guerra, para que boletos não sejam mais a tua guerra, para que o pagar contas não seja mais a luta da tua vida, para que você tenha uma luta mais nobre, uma razão para viver mais nobre. Amém? Fica de pé, por favor. A vocês que estiveram conosco, eu agradeço por esse tempo que tivemos juntos, e eu também quero orar pela sua vida aí na sua casa. As câmeras vão permanecer aqui em mim, mas a oração vai chegar aí na sua vida. Eu não sei se você vai abrir um Instagram ou o YouTube hoje ou amanhã, mas seja como for, essa oração vai impactar você, a sua família, a sua casa. Senhor, no nome de Jesus, eu tenho aqui alguns irmãos tão preciosos, queridos, uma igreja que resolveu se reunir nessa noite e ouviram essa palavra. Ouviram sobre um barco que não cumpre propósito, sobre uma rede que só dá trabalho, mas nunca traz a provisão, e sobre um amanhecer que é frustrante. Mas eles também ouviram sobre Jesus, que entra na nossa vida natural, e Ele vai além das nossas demandas. Ele faz com que a medíocre pescaria seja a pescaria mais fascinante, mais extraordinária, mais incrível de todos os tempos. Senhor, eu oro para que esses irmãos aqui presentes, eu oro para que esses amigos do YouTube, esses irmãos tão queridos, que estão acessando essa palavra, sejam tocados agora pelo Jesus que entra no barco. Que você seja tocado agora pelo Jesus que entra na sua vida, que ressignifica a maneira com que você anda, a maneira com que você ganha dinheiro, as razões pelas quais você chora e até as razões pelas quais você se alegra. Que haja uma promoção coletiva nessa cidade de Belfor Roxo, que haja uma promoção coletiva na reunião da Igreja dos Santos, que as nossas guerras não sejam mais guerras só contra boletos e contas e preocupações, mas que o Senhor nos lance a num reino mais dinâmico, a sermos pescadores de pessoas. E nessa grande pescaria, nesse grande propósito, que os peixes não se ausentem da sua casa, que as suas prateleiras sejam totalmente cheias da provisão de Deus, que você não tenha mais que colocar o seu coração em lágrimas, porque talvez a comida está escassa, mas que algo incrível aconteça, e que mais tarde, no tempo oportuno, também saia da sua boca: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Querido, querida, Deus te abençoe, Deus te encha de graça. Você que está aí do outro lado da tela, que Deus visite a tua casa. Deus te abençoe. Quero Deus abençoe vocês. E você que é aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ou da cidade de Belfor Roxo, você que é fluminense ou carioca, que está aqui por perto, você vai ser muito bem-vindo. Nós queremos te conhecer, te dar um abraço, te dar um beijo e orar pela sua vida. Amém? Nós precisamos estar no caminho da unidade, reconhecendo a diversidade dentro do corpo, que é para edificação. Quando um edificador se levanta, as pessoas começam a se levantar junto com ele. Mas é uma palavra que me incendiou de ontem para hoje, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Entra num lugar de unidade, de congregar, que você vai estar a menos um passo de receber poder contra principados e potestades. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe as pessoas do seu entorno, Deus abençoe os seus amigos.